O que é que acontece? O controle do pré-natal visa a detecção de doenças maternas, a prevenção do diagnóstico precoce e o tratamento de alguma complicação na gravidez, a vigilância no crescimento, na vitalidade do feto, né, que está ali se desenvolvendo na barriga da mãe, a preparação psicofísica para o nascimento. Tem que preparar também a mãe fisicamente e psicologicamente para o nascimento. A anamnese, aí eu vou pesquisar a história clínica, os dados socioeconômicos e culturais dessa mãe, que tem muita coisa aí a ver, né? História clínica, aí no caso, se tem hipertensão, se tem diabetes, né, na família e tudo mais, se a mãe tem, se o pai tem, se tem alguma doença crônica relacionada e tal. Os dados socioeconômicos e culturais. Vai ver aí a questão, onde é que mora, se tem saneamento básico, se tem tratamento, no caso, tratamento de esgoto, se não tem, como é a casa, qual é a estrutura da casa e da família, e qual é a sua cultura. Por exemplo, se for uma Índia, é diferente, o parto vai ser diferente, nós temos que humanizar, né? Nós temos que ser humanizados no nosso pré-natal e quando chegar lá no parto, entendeu? Então, nós temos que respeitar as culturas dessa mãe, né? Os antecedentes familiares, os antecedentes pessoais, no caso também a gente vai estar investigando, né? Se é tabagista, se é etilista, toda essa parte aí, nós temos que ver a questão da família também, se é etilista, se é tabagista e tudo mais. A sexualidade, os antecedentes ginecológicos também, se teve, né, alguma alteração no preventivo, se já fez algum preventivo, né, que é o exame que é feito lá na parte vaginal, onde a gente vai retirar ali, fazer o esfregaço do colo do útero para poder pesquisar algumas coisas, principalmente o desenvolvimento do câncer de colo de útero. Então a gente tem que ver isso aí, se já fez preventivo, se não fez, se já teve alguma alteração nesse preventivo, se já teve alguma doença sexualmente transmissível, né, e tudo mais, né, gonorreia, essas coisas todas. E os antecedentes obstétricos, ou seja, se é o primeiro filho, se não é, quantos filhos já teve, tudo isso é importante saber, né? Se teve aborto, né? Ou seja, quantas gestações teve, quantos partos e quantos abortos, tem que saber também. Aí vamos lá, o exame clínico geral, né? Vai examinar as mamas, a medida da altura uterina, se já tiver aí, né, vai ver qual a medida da altura uterina, dependendo também da idade gestacional, né, de quanto tempo tem. Vai fazer a ausculta dos batimentos cardiofetais, também depende do tempo que tem, porque se for muito recente não dá, né, para auscultar os batimentos cardiofetais, os BCF, e também não tem como fazer a medida da altura uterina, né. Identificação da situação da apresentação fetal também só mais na frente, quando é muito recente não tem como. Vai calcular o índice de massa corpórea, sim, para ver o risco, né, aqui, para poder estar acompanhando o ganho de peso dessa paciente e tudo mais. A avaliação dos níveis pressóricos aí da pressão arterial e os sinais vitais todos, né, temperatura, pulso, respiração, a pressão, nos níveis pressóricos, no caso é a pressão. Inspeção dos genitais externos, vai ver ali qual é as transformações que ocorreram, né, as mudanças, através do exame especular, que aí vai ser digamos, o preventivo. Não é bem um preventivo, porque dependendo da idade gestacional, não tem como fazer, né? Vamos lá. E vai calcular a DPP, que é a data provável do parto. Como é que é feito? Através da regra de Neagle. Se a descoberta dessa gestação, né, foi em janeiro, fevereiro ou março, eu vou acrescentar mais 7 dias e mais 9 meses.
Se a descoberta dessa gestação foi em abril, maio, junho, julho, nos outros meses, de abril até dezembro, eu vou acrescentar mais 7 dias, menos 3 meses e mais 1 ano. Certo? Então, mais 7 mais 9 é quando essa mulher ela descobriu entre janeiro e março. E mais 7, menos 3, mais 1, vai ser se essa mulher descobriu entre abril e dezembro. Aí aqui tem um exemplo. Digamos que a data provável, a data da última menstruação, que é a DUM, né? A data da última menstruação. Digamos que essa mulher, ela sabia certinho qual era o tempo que ela menstruava, a data certinha que ela menstruava e tudo mais. E aí ela falou que a última menstruação dela, aqui está baseado na última menstruação, né? A última menstruação dela foi no dia 1º de dezembro de 2011. Aí, ó, dezembro é aqui. Qual é a regra? Mais 7, menos 3, mais 1. Aqui, não esqueça de colocar o mais 1, né? Então, mais 7, menos 3 no mês, ó, mais 7 dias, menos 3 no mês e mais 1 aqui no ano. Então, vai ser 1 mais 7, 8. 12 menos 3, 9. E mais 1 ano, 2012. Vai aumentar 1 ano. Então, a data provável de parto dessa paciente, no caso, vai ser dessa gestante, vai ser no dia 8 de setembro de 2012. Se ela descobriu em fevereiro, ó, em fevereiro, vai ser mais 7 e mais 9. Ou seja, a data provável do parto dela. Não que ela descobriu em fevereiro, né? Porque geralmente demora um tempo pra gente descobrir, é com 1 mês ou 2 meses. Mas ela seguia certinho, sabia a data certinha da menstruação dela e tal. E ela falou que a data da última menstruação dela foi no dia 27 de fevereiro de 2012. Aí eu vou acrescentar mais 7 no dia e mais 9 no mês. Aí vai ficar 27 mais 7 dá 34. Tem 34 dias no mês? Não. Aí eu vou para o outro mês, né? Mais 9, aqui ó, 2 mais 9, 11. Como aqui não tem 34 dias, aí eu vou aumentar mais um mêsinho. Aí no lugar de 11 vai ficar 12. Aí vai ficar 4 de 12 de 2012. Certo? E se essa paciente, ela não sabe qual é a data certinha da última menstruação dela, que é a DUM, para poder fazer a data provável do parto, calcular a data provável do parto, aí a gente pergunta, mas sua menstruação era no início do mês, no meio do mês ou no final do mês? Aí ela vai dizer, se for no início do mês, com 5 dias. Se for no meio do mês, 15, a gente vai, se ela disser que foi no início do mês, a gente vai contar que seria no dia 5. Tá? Se ela disser que é no meio do mês, a gente vai contar que seria no dia 15. E se ela disser que era no final do mês, a gente vai contar que seria no dia 25. Tá bom? Então, início do mês, dia 5, meio do mês, dia 15, final do mês, dia 25. E aí você segue a regra aqui, tá bom? Manobra de Leopold. Os objetivos é identificar qual é a situação do bebê, a posição que ele tá e a apresentação. Aí, ó, vai fazer tipo uma casinha aqui, ó, no iniciozinho aqui, depois aqui do lado e no final, tá? E do lado também. E aqui vai ver qual é a situação em que ele tá, a posição que ele vai estar. A altura uterina é feita onde? Nós vamos ver aqui, ó, a sínfise púbica, que é aquele ossinho púbico ali, e vai fazer a medição aqui. Geralmente, os centímetros que tem, né, de aumento, tá compatível com a quantidade de semanas. Digamos que tem 20 centímetros, vai estar compatível mais ou menos com 20, 21, 22 semanas, ou mais ou menos isso. A quantidade de centímetros do fundo uterino tá compatível também, vai estar mais ou menos acompanhando a quantidade de semanas. A ausculta fetal. A ausculta dos batimentos cardiofetais entre a 10ª e a 12ª semana é feita com sonar, com Doppler, e entre a 17ª e a 20ª semana é feito com estetoscópio de pinar. Não, a gente não usa o pinar mais, né? A gente usa o sonar. Tá? O sonar é o que a gente mais usa, o pinar é bem difícil de achar. A variação dos batimentos cardiofetais vai estar entre 120 a 160,
e vai ser diferente do pulso materno. Então, como é que eu vou fazer a ausculta fetal? Eu vou fazer aquela manobra de Leopold. Lembra que a gente viu aqui? Eu vou fazer essa manobra de Leopold. Vou ver qual é a situação e a posição onde o bebê está. E aí, vou saber como ele está para poder colocar o sonar bem em cima ali do coraçãozinho. Por exemplo, nesse caso aqui, ele tá cefálico, né? Ele tá aqui, ó, com a cabeça virada para baixo, ele tá cefálico. Então, eu vou colocar aqui, mais ou menos aqui, que eu sei que é onde vai estar os batimentos cardíacos. Eu coloco o gel, né, de ultrassom e vou fazer ali, procurar a ausculta, tá bom? Então, para auscultar os batimentos cardiofetais, eu tenho que fazer a manobra de Leopold. Aí, os exames laboratoriais que são pedidos. O hemograma, o grupo sanguíneo e o fator RH, é importante saber, porque se a mãe for negativa e o pai for positivo, tem a possibilidade do desenvolvimento da eritroblastose fetal, então é importante. A glicemia em jejum, para poder ver se ela pode aí ter uma predisposição a desenvolvimento de diabetes gestacional. VDRL, que é de sífilis, sorologia, de IgM, IgG para toxoplasmose, para ver se ela já, né, teve esse contato. Aqui, o EAS, que é a urina simples, a urocultura, que é mais complexa, que aí vai ver outras coisas. Aqui da hepatite, tá bom? O teste de HIV também. Outros exames para a rubéola, o exame parasitológico de fezes, a bacterioscopia da secreção vaginal também, a colposcopia oncótica, que aqui vai ser o preventivo, se necessário, né? Essas questões aqui são se necessário, tá bom? Essas duas aqui. E a ultrassonografia obstétrica, que aí você pode fazer sempre. No PSF, no caso, pelo SUS, o pré-natal, é por volta de 6 ultrassons, né? De 4 a 6 ultrassons durante todo o processo de pré-natal. Mas se for particular, você pode estar fazendo aí os exames, no caso a ultrassonografia, sempre que você quiser. A ultrassonografia simples, a morfológica não. A morfológica você não pode fazer sempre que você quiser, né? Tem aí a quantidade de semanas necessárias para você fazer a morfológica. A primeira morfológica faz entre 10 e 14ª semana. E a segunda morfológica faz de 20 a 24 semanas, tá bom? Aqui, quais são as queixas mais frequentes na gestação? A náusea, o vômito e a tontura. A azia, o aumento na quantidade de saliva, que é a cialorreia. A fraqueza e os desmaios, a dor no abdômen, cólicas, flatulência, que é gases, e obstipação intestinal, que aí vai ser a prisão de ventre, hemorroidas, o corrimento vaginal, queixas urinárias, dificuldade para urinar, às vezes ardência a urinar também, falta de ar, dificuldade para respirar, dor nas mamas, porque está aumentando, vai ficar sensível, né? Dor lombar por causa do aumento da barriga, e aí vai ter essa dor aqui na região lombar. Cefaleia, que é a dor de cabeça, sangramento nas gengivas, que aí tem que ser investigado, né? Varizes, cãibras, estrias e o aumento da secreção vaginal. Consultas subsequentes. Aí vai ter a revisão do cartão do pré-natal e fazer uma nova anamnese, o cálculo e anotação da idade gestacional, ver quantas semanas tem, baseada, porque a gente faz baseada na DUM, que é a data da última menstruação, e aí a gente faz a data provável do parto, que é a DPP, não é isso? E também tem a da ultrassom, porque quando faz a primeira ultrassom, que é a transvaginal, né, dependendo da idade que você descobriu, quantas semanas, mas geralmente é a transvaginal que você faz, que é a data da primeira ultrassom. Aí a gente vai comparar a data gestacional, né, a idade gestacional do bebê relacionado com a nossa contagem lá, da DUM, que é a data da última menstruação, com a da primeira ultrassom. Se tiver uma diferença aí de 9 dias, a gente conta com a da primeira ultrassom, tá bom? E não com a da DUM. Se tiver uma diferença muito grande entre um e outro, por exemplo,
Na DUM, a gente está dizendo aí que tem 12 semanas. Já na primeira ultrassom, tá, você fazendo a conta aí, você vê que tá com 14 semanas. Ó a diferença, 2 semanas de diferença. 12 semanas pela DUM e 14 semanas pela primeira ultrassom. Então, eu vou seguir a primeira ultrassom. Porque quando é feita a ultrassom, a ultrassom mesmo faz o cálculo da data provável do parto, ok? Controle do calendário da vacinação é importante. A gestante tomar, né, todas as vacinas. Se ela tomou todas as vacinas em menos de 5 anos, ela só vai precisar tomar a DTPA. A 20ª semana ela vai tomar a DTPA e tem também a campanha da gripe, né? Todo ano tem a campanha da gripe. Mas se foi com menos de 5 anos que ela tomou todas as vacinas, aí ela vai ter que tomar também as vacinas de rotina, tá bom? O exame físico geral, a determinação do peso do IMC para ver se ela está aí com risco de obesidade e tudo mais, porque esse aumento do peso e do IMC pode também estar relacionado com o desenvolvimento de uma diabetes gestacional, por exemplo. A medição a verificação, né, da pressão arterial, porque pode trazer aí um risco de ter uma doença hipertensiva específica da gestação, que é a DEB, né? Isso que aí pode causar, pré-eclâmpsia, eclâmpsia e síndrome de HELP. Então, é muito importante ter esse acompanhamento da pressão arterial. E se começar aí, a partir da 22ª semana de gestação, ter o aumento da pressão arterial, ter proteína na urina, por isso que pede aí, né, o exame de urina e tudo mais, aí já é um sinal de alerta de que ela pode desenvolver uma pré-eclâmpsia, não é isso? E uma eclâmpsia. A eclâmpsia já é quando tem aí crises convulsivas. Então, é importante estar verificando a pressão arterial. Palpação obstétrica, que é a medida da altura uterina, para sempre estar anotando no gráfico do cartão do pré-natal. A ausculta dos batimentos cardiofetais, que vão estar entre 120 e 160, não é isso? A pesquisa de edema, o edema também está relacionado com a pressão arterial, pode estar relacionado com a pressão arterial, ou pode estar relacionado apenas com o peso, também o aumento do peso, que está tendo aquele peso da barriga, o peso do próprio corpo da paciente, e aí vai trazer uma dificuldade na circulação, né, ali dos membros inferiores, porque há um peso ali nos membros inferiores e pode ter aí o aumento do edema, tá? O toque vaginal, exame especular, se necessário. Se ela tiver com corrimentos característicos de uma doença sexualmente transmissível, por exemplo, alguma coisa desse sentido, que seja necessário fazer, aí é feito. Interpretação dos exames laboratoriais que foram feitos lá no iniciozinho, quando quando a gestante ela fez a primeira ultrassom, que é o exame que vai confirmar, né, que ela está gestante, não é isso? Fez a ultrassom, foi lá no PSF para poder começar o pré-natal, aí a enfermeira ela vai pedir os exames laboratoriais, aquele lá que eu já falei, hemograma, de urina e tudo mais, né, de hepatite, de toxoplasmose, HIV, sífilis e um monte. E aí ela vai começar a interpretar, né, vai colocar, preencher também no cartão, né, no cartão do pré-natal. E de acordo com o resultado desses exames laboratoriais, vai estar solicitando e pedindo outros, isso se necessário. Acompanhamento de condutas adotadas em serviços clínicos especializados, realização de ação e práticas educativas, está sempre fazendo, né, essa conscientização, essa formação, essa sala de espera lá no PSF, está sempre fazendo essa parte de comunidade, né, ou em grupos de gestantes, para poder trazer essa conscientização, retirar as dúvidas das gestantes, também é muito importante, ou fazer individualmente também na consulta de enfermagem, né, encaminhar a gestante que é de alto risco para o médico, né, no caso,
aí vai fazer um pré-natal em um outro hospital com um obstetra e vai continuar fazendo o pré-natal no PSF. Então, essa gestante que ela é considerada de alto risco, ela vai fazer o pré-natal no PSF e vai fazer o pré-natal com um obstetra, tá bom? No PSF, um mês com o enfermeiro, outro mês com o médico, um mês com o enfermeiro, um mês com o médico, um mês com o enfermeiro, um mês com o médico, certo? Até o final. E lá no alto risco, não, vai estar sempre indo lá, né, todo mês, para ser acompanhado por um obstetra. Agendamento de consulta subsequente, busca ativa de gestantes que estão faltando, né? Que tem gestantes que não vão todo mês certinho. Então, tem que estar buscando, fazendo essa busca ativa dessas gestantes. O intervalo entre as consultas é de 4 semanas, ou seja, todo mês essa paciente ela deve ir realizar o pré-natal, tá? Após a 36ª semana, a gestante deverá ser acompanhada semanalmente, porque aí já vai estar no último mês, né? A partir da 37ª semana, com 37 semanas, já entra no 9º mês, já começa o 9º mês. Até as 40 semanas é considerada aí o 9º mês, não é isso? 40 semanas terminaria o 9º mês, não é isso? Então, quando começa a chegar ali no último mês de gestação, é preciso ter esse acompanhamento semanalmente. Toda semana ir lá fazer esse acompanhamento para ver, aí ó, avaliar a pressão arterial, a presença de edemas, a altura do útero, os movimentos do feto, os batimentos cardiofetais. Porque pode ter, aí a gente pode ver se está tendo sofrimento fetal, né? Se ele é giga, ou seja, se ele é grande para a idade gestacional dele, a pressão arterial se aumentou, né? Essa pressão arterial aí para ter porque pode ter um risco, né? Dessa doença hipertensiva específica da gestação, uma eclâmpsia, uma pré-eclâmpsia e tudo mais. Então tem que ter esse acompanhamento também, porque ela já pode estar começando a se preparar, o corpo da gestante pode estar começando a se preparar a entrar em trabalho de parto. Então, por isso que tem que ter esse acompanhamento aí. Tá certo? Deixa eu ver. Consulta subsequente. Gestação de risco habitual, exames a serem repetidos nas 30 semanas. Vai fazer de novo sífilis, HIV, hepatite, né? Aqui, ó, sífilis, HIV, hepatite, hemograma, o exame simples de urina, a urocultura também, a toxoplasmose, se essa pessoa estiver suscetível, né? Após as 36 semanas, faz a cultura de streptococcus. Faz aqui também a curva glicêmica, tá? Onde você vai tomar lá um líquidozinho e tal, e vai fazer essa curva glicêmica aí, para ver o risco de desenvolvimento de diabetes gestacional. Ok? Once again.